A franquia Doom é uma das mais importantes da história dos games e ela redefiniu o gênero de tiro em primeira pessoa e influenciou praticamente todos os jogos do estilo que vieram depois. Mas como foi seu surgimento, sua repercussão e principais curiosidades? Seja bem-vindo a mais um arquivo. Doom foi criado por 5 mentes brilhantes, inicialmente John Carmack, programador e desenvolvedor cinematográfico, John Romero, designer de níveis, Adrian Carmack, artista principal, Kevin Cloud, artista que ajudou a aprimorar a estética do jogo, e Tom Hall, designer e roteirista, mas suas ideias de histórias profundas para a franquia foram cortadas, porém suas influências narrativas se mantiveram. Lançado originalmente em 1993 pela lendária id Software, empresa também dona de franquias como Wolfenstein, Rage e Quake, o primeiro Doom não apenas marcou uma revolução tecnológica e cultural, como também pavimentou o caminho para décadas de carnificina digital de demônios e adrenalina. O protagonista inicial da série é um fuzileiro espacial anônimo conhecido informalmente pelos fãs como Doom Guy e que posteriormente trocaria seu nome para Doom Slayer. O primeiro Doom foi lançado em 1993, disponibilizado como shareware, um tipo de software distribuído gratuitamente para fins de demonstração, como um primeiro episódio gratuito, enquanto os 2 restantes podiam ser adquiridos por encomenda. Com gráficos pseudo 3D, gameplay rápido, multiplayer em rede local e suporte para modificações através de formato WAD, que armazena todos os dados necessários para o jogo, incluindo texturas, sons, mapas e sprites, o jogo rapidamente se tornou um fenômeno, estimando-se que mais de 10 milhões de pessoas jogaram Doom nos anos 90, sendo que a versão completa vendeu mais de 1 milhão de cópias oficialmente, um número impressionante para a época, e o termo Doom Clone foi criado para descrever todos os jogos que estavam imitando seu icônico estilo. E sabe também que será impressionante? Você deixar o seu like, o seu comentário. Tá gostando do vídeo? Deixa aqui qual o seu parentesco, sua relação com a franquia Doom, afinal de contas a franquia é muito antiga. Quero saber, deixa aqui nos comentários. Também não esqueça, também se está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, por favor se inscreva. Vídeos segundas, quartas e sextas, sempre a partir ali de meio-dia, já tem um conteúdo fresquinho para vocês aí esperando. Então para você receber todos eles, não se esqueça de se inscrever. Também tá aqui gostando pra caramba desse vídeo, quer que mais pessoas venham aqui e compartilhem suas histórias? Não esqueça de compartilhar, isso ajuda muito o Tio a continuar crescendo aqui no YouTube e também para que esse conteúdo chegue cada vez mais gente. Aqui na descrição tem também o link da Play Now, nossa parceira aqui do canal, onde você pode comprar inclusive o jogo Doom, inclusive o Game Pass, onde esse jogo agora que já pertence a Xbox também está sendo lançado no dia do seu lançamento, mas também você pode comprar outros jogos, outras assinaturas com PlayStation Plus e gift cards. E caso você compre pelo link, nada aumenta para você e me gera uma comissão que ajuda pra caramba a ter toda a estrutura do canal. E caso você queira ajudar ainda mais, tem um link de um Pix maneiro aqui que você pode doar qualquer valor que tocar seu coração sobre esse conteúdo, que ajuda pra caramba também a manter a estrutura e eu continuar produzindo mais conteúdo na qualidade que eu gosto de entregar para vocês. Mas vamos voltar pro vídeo. Em 1994, Doom 2 Hell on Earth chegou aos PCs como uma sequência direta. Embora tecnicamente muito semelhante ao original, ele trouxe novos inimigos, fases mais complexas e uma arma icônica, a Super Shotgun. O jogo foi um sucesso também comercial e cultural, vendendo mais de 2 milhões de cópias nos seus primeiros anos. No ano seguinte, em 1995, a id Software lançou a Master Levels for Doom 2, um pacote de 20 fases extras criadas por designers convidados. No mesmo período, 2 episódios adicionais foram criados por desenvolvedores terceirizados, a TNT Evolution e The Plutonia Experiment, lançados juntos em 1996 sob o nome Final Doom. Embora não tenham sido desenvolvidos diretamente pela id Software, ambos usavam o motor gráfico de Doom 2 e ofereceram dezenas de novas fases com níveis e dificuldades ainda maiores. Esses títulos reforçaram a posição de Doom como um fenômeno entre modders e desenvolvedores independentes. Em 1997, Doom 64 foi lançado exclusivamente para o Nintendo 64 e, apesar de seu nome, não se tratava de um simples port. Era um jogo totalmente novo, com gráficos melhorados, ambientação mais sombria e trilha sonora atmosférica. O jogo foi muito bem recebido, mas acabou sendo subestimado por anos até ser redescoberto e relançado em 2020 com fases extras que o conectam à cronologia atual. Após Final Doom, a id Software voltou suas atenções para a franquia Quake e somente em 2004, 7 anos depois, Doom 3 viu a luz do sol. E dessa forma marcou o retorno oficial da série, e este é o meu jogo favorito da franquia clássica do Doom. Desenvolvido com o motor id Tech 4, o jogo foi uma reimaginação do original, com um foco muito maior no terror e narrativa. Trazia gráficos de ponta para a época, dublagem e uma ambientação claustrofóbica, além, claro, da iluminação em tempo real como destaque, diferente das luzes pré-renderizadas da época. Apesar de sua recepção dividida entre fãs tradicionais e novos jogadores, o Doom 3 vendeu cerca de 3,5 milhões
milhões de cópias, e uma expansão chamada Resurrection of Evil foi lançada em 2005, seguida por uma edição definitiva, Doom 3 BFG Edition em 2012, que inclui uma nova campanha, The Lost Missions. Neste meio tempo, a série foi descansar, mas não completamente, e acabou ganhando spin-offs como Doom RPG em 2005, Doom 2 RPG em 2009 e Doom Resurrection também em 2009, todos focados em dispositivos móveis, além de reedições com conteúdos extras, como No Rest for the Living, incluído na versão de Doom 2 para Xbox Live Arcade em 2010. Após anos de incertezas, a id Software começou a trabalhar em Doom 4, anunciado oficialmente em 2008. No entanto, o projeto sofreu com falta de identidade, sendo apelidado pelos fãs como Call of Doom, por sua grande semelhança com Call of Duty. Insatisfeita com a direção, a editora Bethesda e a id Software decidiram cancelar o projeto em 2013. Foi então que nasceu o renascimento da franquia em 2016, o novo Doom, que foi lançado para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Esse jogo foi dirigido por Hugo Martin. O jogo retornou às raízes, combates rápidos, brutalidade extrema e uma trilha sonora de metal pesada composta pelo icônico Mick Gordon, compositor também de Killer Instinct em 2013, Atomic Heart, entre outros títulos. O jogo foi elogiado pela crítica e público, acumulando uma nota média de 85 no Metacritic e vendendo mais de 2 milhões de unidades no primeiro ano. E esse aqui também se consagrou como meu favorito da franquia toda. As mecânicas que foram trazidas como Glory Kill, que incentivavam o combate corpo a corpo, a movimentação ágil e estratégias para os combates marcaram o novo estilo do agora renomeado Doom Slayer. Doom VFR, uma versão para a realidade virtual, foi lançada em 2017, reaproveitando o conteúdo da campanha do Doom de 2016 em uma nova experiência imersiva, mas nenhum dado de vendas foi publicado até a data de hoje. Em 2020, duas coisas aconteceram. A primeira foi o lançamento de Doom Eternal, que elevou a experiência a outro nível. O motor gráfico id Tech 7 estava presente e o jogo trouxe gráficos ainda mais impressionantes, combates ainda mais velozes, um foco narrativo ampliado para o universo do Doom e ambientações épicas que deixavam traços de histórias passadas no caminho do jogador. Lançado durante a pandemia, Eternal ainda conseguiu vender mais de 3 milhões de unidades em seus primeiros meses e gerou cerca de 450 milhões de dólares em receita no seu primeiro ano. As expansões de Ancient Gods Parte 1 e Parte 2 aprofundaram a mitologia da série e encerraram o arco de Doom Slayer com batalhas épicas e ambientações grandiosas. A recepção foi amplamente positiva, com destaque para a campanha, a trilha sonora e o ritmo implacável onde cada segundo conta para decidir se você vive ou se você morre. Outra coisa que marcou em 2020 para a id foi o início da aquisição pela Xbox do conglomerado de estúdios da ZeniMax Media em 21 de setembro, processo que custou 7,5 bilhões de dólares aos cofres da Microsoft inicialmente e só foi concluído em 9 de março de 2021, quase 6 meses depois. Esse conglomerado fora a id trouxe estúdios como Bethesda, Machine Games, Arcane, entre outros estúdios, e também marcas ou IPs como The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored, entre muitas outras. De 2019 a 2023, John Romero voltou ao universo de Doom, após 23 anos de sua saída em 1996, com Sigil 1 e Sigil 2, episódios extras não oficiais para os primeiros jogos, celebrando os 25 e 30 anos da franquia. As fases distribuídas gratuitamente, posteriormente incluídas nas versões de console pela Bethesda, foram muito bem recebidas pelos fãs clássicos. Um spin-off para celulares, Mighty Doom, foi lançado em 2023 com um visual cartunesco e jogabilidade estilo top-down shooter. Recebeu críticas mistas e não sobreviveu, sendo descontinuado em agosto de 2024 após o fechamento do estúdio AlphaDog pela Microsoft. Ainda em 2024 foi lançada uma edição definitiva intitulada Doom mais Doom 2, em colaboração com a Night Dive Studios e a Machine Games. A coletânea trouxe Sigil e um novo pacote de fases chamado The Legacy of Rust, incluindo inimigos e armas inéditas. Cabe destacar que ao longo desse tempo todo de franquia, alguns monstros sempre foram muito famosos na série, seja pela sua recorrência ou pelos seus designs, nas mais diversas formas. Pegarei aqui as formas do Doom 2016 e entre esses monstros icônicos nós temos os ágeis Imps, os rosados Pinks, os chatíssimos Cacodemons, os cabulosos e irados Revenants e o boss mais icônico, Cyber Demon. O futuro da série já tem data marcada para 15 de maio deste ano, chegando com Doom The Dark Ages, anunciado oficialmente no Xbox Showcase. Situado antes dos eventos do Doom de 2016, o jogo trará ao Slayer uma ambientação medieval, lutando ao lado de sentinelas. A promessa é de que combates brutais com armamentos medievais futuristas e uma nova abordagem visual. Mick Gordon infelizmente não estará presente nesse título por conta de problemas com royalties sobre a trilha sonora
espera da edição de colecionador de Doom Eternal. A situação ficou quente quando Marty Stratton, produtor executivo da ID, culpou Gordon pelos problemas e até hoje esse problema está sem solução. Ao longo de mais de 30 anos, Doom já vendeu dezenas de milhões de cópias, influenciou gerações de jogos, gerou adaptações para o cinema, quadrinhos, jogos de tabuleiro e criou uma base de fãs extremamente fiel em um universo onde o inferno nunca descansa. O Slayer permanece firme e pronto para esmagar cada demônio que ousa surgir em seu caminho. Doom não é apenas um jogo, é uma lenda viva que continua evoluindo, uma carnificina eterna, seja em Marte, suas luas ou até mesmo no próprio inferno. Bom, esse então, galera, mais um arquivo aqui entregue para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, espero também que vocês estejam celebrando o lançamento aí de Doom The Dark Age, no novo capítulo desta franquia icônica e muito antiga. E também já aproveito, deixa aqui embaixo o que você está achando ou espera de Doom The Dark Age. Também quero ler essa informação de vocês aí também. Mas eu quero reforçar que também já no finalzinho do vídeo, o seu like, o seu compartilhamento e também se inscreva caso esteja querendo aqui para cá pela primeira vez. Novamente, na descrição, PlayNow, parceiro aqui do canal, caso você queira comprar algum produto ou assinatura, vá pelo meu link e ajuda pra caramba, porque não aumenta nada pra você e também me gera uma comissão pra manter toda a estrutura aqui do canal, tá bom? Eu espero ver vocês no próximo vídeo ou numa próxima live. Um forte abraço a todos vocês, valeu, falou e praise!